Oi, crianças! Que bom estar aqui com vocês de novo. Este mês, aqui no Camp Kids, nós estamos descobrindo como podemos viver com integridade. E o que é integridade? Integridade é escolher ser verdadeiro em tudo o que você faz e fala. Deus nos criou para viver com integridade. Nós já experimentamos o amor de Deus que nos mudou aqui por dentro. Portanto, agora nós podemos mostrar o amor de Deus para todo mundo. E isso acontece através da forma como nós vivemos e da forma como escolhemos tratar as pessoas. E gente, o nosso versículo deste mês nos ajuda a entender o que é integridade. Está lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Vocês conseguem ler comigo? Quem anda em integridade anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos será exposto. A gente vai entender isso um pouquinho melhor agora com a nossa história. Nós estamos hoje no 12º livro da Bíblia, que é a 2ª Reis. Nesse livro, nós podemos ler sobre o que aconteceu com o povo de Deus enquanto era governado por reis. Teve um tempo em que o povo de Deus era governado por reis. E aqui nós encontramos um homem chamado Naamã, que era comandante dos exércitos da Síria. Infelizmente, Naamã ficou muito doente, com uma doença de pele. Ele tinha lepra. E ninguém que ele conhecia podia curá-lo. Mas ele tinha uma serva, uma menina que era de Israel e conhecia o único e verdadeiro Deus. E ela disse para Naamã que um profeta de Deus chamado Eliseu poderia ajudá-lo. Então, Naamã fez uma longa viagem até Israel. Naamã chegou à casa de Eliseu, mas Eliseu não saiu ao seu encontro. Em vez disso, Eliseu enviou um mensageiro para falar com Naamã. E esse mensageiro disse para Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã não ficou muito feliz com isso. Em primeiro lugar, ele pensou que o próprio Eliseu deveria ter vindo ao seu encontro e não mandado um mensageiro. E depois, ele não tinha tanta certeza assim que esse plano de dar um mergulho no Rio Jordão ia funcionar mesmo. Mas Naamã pensou bem e no final ele fez o que Eliseu disse. Ele desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. E adivinhem, crianças, Naamã foi curado. Ele foi curado da lepra. E ele ficou tão feliz que ele viajou imediatamente de volta à casa de Eliseu para agradecer a ele por tê-lo curado. E olha só, olha o que Naamã disse a Eliseu. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Mas acontece que Eliseu recusou. Eliseu não queria receber uma recompensa por algo que Deus havia feito. Não foi Eliseu que fez. Foi Deus que tinha curado. Então Eliseu disse não aceitou a recompensa. Naamã voltou para casa, pegou a sua carruagem, as pessoas que estavam com ele, e voltou para casa em direção à Síria. Mas agora entra um novo personagem nessa história, que é Geazi. Geazi era servo de Eliseu. E Geazi ouviu o que aconteceu entre Naamã e Eliseu. E ele pensou aqui que Eliseu devia ter aceitado o presente por ter curado Naamã. Que mal havia em aceitar o presente, né? Então, Geazi elaborou um plano escondido de Eliseu. Geazi, falou assim para ele mesmo: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Gente, Geazi queria aquela recompensa que Eliseu recusou. Tá certo isso? Mas olha, Geazi correu atrás da carruagem de Naamã. E quando Naamã viu Geazi, ele parou imediatamente a carruagem para ver o que Geazi queria. E ele perguntou a Geazi se estava tudo bem. E então Geazi mentiu. Geazi disse que o seu mestre Eliseu o havia enviado para pedir 35 quilos de pratas e 2 conjuntos de roupas.
Naamã ficou tão feliz em ajudar que deu as roupas a Geazi e 2 vezes a quantia de prata que ele pediu. Geazi voltou para a casa de Eliseu e colocou todo o dinheiro e as roupas lá dentro. Aí você vai pensar comigo, né? Esse planinho do Geazi deu certo, né? Só que não, errado. Porque depois que Geazi escondeu a prata e as roupas, Eliseu perguntou a Geazi onde ele estava. Eliseu sabia o que tinha acontecido. E essa foi a chance de Geazi confessar tudo de errado que ele tinha feito. Ele havia mentido uma vez para Naamã, mas agora ele podia mostrar alguma integridade e dizer a verdade a Eliseu. Mas não foi essa a escolha que Geazi fez. Infelizmente, Geazi mentiu de novo e disse a Eliseu que não tinha ido a lugar nenhum. Mas então, Eliseu disse a Geazi que ele sabia o que ele tinha feito. Eliseu sabia que Geazi havia tirado dinheiro e roupas de Naamã, mesmo tendo Eliseu recusado os presentes. Então, Eliseu disse a Geazi que ele agora teria a mesma doença de pele que Naamã teve antes de ser curado. Geazi teve lepra. Esse não foi um final feliz para Geazi, né? Olha a consequência que ele teve que enfrentar. E isso aconteceu porque ele não tinha integridade. Ele não foi verdadeiro. Por causa disso, ele não pôde desfrutar da prata e das roupas finas que ele achou que poderia ter de Naamã. Em vez disso, ele acabou com a mesma doença de pele de Naamã. Geazi começou com uma mentira. E ele teve que contar mais mentiras para encobrir a primeira mentira. Mas Eliseu sabia o que tinha acontecido. E a partir daquele momento, Eliseu sabia que não podia mais confiar em Geazi. E isso, gente, é o que acontece quando você escolhe não viver com integridade. Quando você não é verdadeiro, você perde a confiança. Geazi mentiu. E como resultado das suas mentiras, a sua história ficou fora de controle e ele sofreu as consequências de tudo aquilo que ele inventou. Como a gente falou antes, integridade é escolher ser verdadeiro no que você faz e fala. Geazi mentiu para Naamã, Geazi mentiu para Eliseu. E ele também tentou esconder os presentes de Eliseu. Ele não foi honesto no que ele disse e nem no que ele fez. E, gente, quando você não é verdadeiro, você perde a confiança. Essa é a história e a lição que fica para a gente hoje. É muito importante que você conte toda a verdade, mesmo quando isso for algo muito difícil. Isso significa que você precisa ser honesto quando a sua mãe pergunta se você comeu um lanche saudável. Significa também que você não pode pegar doces ou bolachas da despensa ou do armário quando ninguém está olhando, se você sabe que não deveria fazer isso. Isso também significa que você precisa confessar o que você fez, mesmo quando você perde o autocontrole. Ou talvez isso signifique manter os olhos na sua própria folha de papel durante uma prova na escola. E se você trapaceou, e se você fez alguma coisa que você não devia, colando, olhando a prova do amigo, passando cola, isso significa que você deve confessar, mesmo sabendo que terá que enfrentar as consequências disso. Sabe por quê? Porque isso vai mostrar às pessoas que elas ainda podem confiar em você, mesmo que você tenha errado. Se você tem integridade para ser sincero, até mesmo sobre os seus erros. É isso mesmo, gente. Você tem integridade para ser sincero, até mesmo sobre os seus erros. E se você está lutando para ser verdadeiro, pense na maneira como Jesus viveu. Jesus sempre foi verdadeiro na maneira como ele agia. Jesus sempre foi verdadeiro na maneira como ele tratava as pessoas. Ele foi sincero durante toda a sua vida. E ele sempre falou a verdade, mesmo quando isso era difícil, mesmo quando a verdade colocava a sua própria vida em risco. Gente, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. E a gente precisa trabalhar
todos os dias para sermos verdadeiros em tudo o que fazemos e falamos, para que as pessoas saibam que possam confiar em nós. Integridade e confiança são as melhores coisas que a gente pode ter aqui dentro da gente. É o que a gente tem de melhor para mostrar para as pessoas. E eu queria te convidar para orar nesse momento, para que o nosso coração seja sempre cheio de integridade, de verdade, para que as pessoas possam saber que nós somos confiáveis. Vamos lá? Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas histórias maravilhosas que o Senhor tem deixado ali na Bíblia, para que nós possamos aprender mais de Ti e mais de como viver uma vida mais parecida com a vida de Jesus. Que a história de Gease nos sirva de exemplo, Senhor, para que a gente se lembre todos os dias de ser verdadeiro, de falar a verdade, não importa o que aconteça. E mesmo que a gente erre, porque nós somos falhos, que a gente possa ter a coragem de contar a verdade e saber que o Senhor vai estar do nosso lado, nos acolhendo e sabendo que se a gente fala a verdade, as pessoas podem confiar em nós. E nós podemos confiar em Ti. Nós Te amamos e Te agradecemos por tudo. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pessoal, que bom estar aqui com vocês outra vez. Eu fico por aqui desejando uma semana muito abençoada e cheia de amor e alegria. E não se esqueça, quando você não é verdadeiro, você perde a confiança. Lembra disso aqui, tá bom? Fala a verdade sempre. E não esquece de passar lá no Instagram, porque tem muita coisa legal para ver e para fazer. Até a próxima história. Fiquem com Deus.